Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos fazer algo um pouco diferente, nós vamos desenhar essa peça, porém a gente vai desenhar a partir da perspectiva e não do objeto, né? Então nós vamos aprender como medir a perspectiva e também, principalmente, como fazer a projeção ortográfica de um elemento cilíndrico, de peças arredondadas. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Nós vamos desenhar a projeção com o dobro do tamanho da perspectiva. Então o que eu medir aqui na perspectiva, eu vou dobrar aqui do lado de cá. Bom, lembrando que para a gente poder medir, a gente pode usar uma régua, né? A gente vai usar em milímetros, né? Considerando cada centímetro são 10 milímetros. Ou a gente pode utilizar também um escalímetro, né? Onde a gente vai utilizar a escala de 1 para 100, onde cada unidade também é 1 centímetro, né? Então cada unidade são 10 milímetros, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos aqui, ó, a gente pode observar que a gente tem aqui um eixo isométrico, né? Já que aqui é a perspectiva isométrica. Então eu quero primeiro fazer esse prisma e depois eu faço o cilindro, né? Vamos lá. Lembrando que aqui a gente vai fazer projeção ortográfica, ok? Vamos medir aqui. Então, essa parte aqui ela está dando 40 milímetros. Nós vamos desenhar então com 80. Aqui, ó, o comprimento está dando 20 milímetros, nós vamos desenhar com 40. E a altura da peça aqui está dando 30 milímetros, nós vamos desenhar com 60. Então, 80, 60 e 40. Agora, o que é importante é como medir esse cilindro aqui, né? Primeiro, o comprimento dele eu tenho que medir no mesmo sentido desse eixo isométrico aqui, ó. Então eu vou pegar aqui a régua, vou levar lá no mesmo sentido. Então ele está dando 15 milímetros, eu vou desenhar esse comprimento com 30. E como medir então o diâmetro da peça? Eu também vou manter, tem que ser exatamente nesse mesmo ângulo, olha lá, ó. 30 graus, né? Vou medir ali, ó. Está dando 17,5, então nós vamos desenhar 35 de diâmetro. Vamos começar. Mas de mais nada, vamos identificar as faces. Na vista frontal, vamos imaginar que na vista frontal, o observador estaria vendo nesse sentido aqui. Então na vista frontal, ou seja, enxergando a peça de lá para cá, o que eu conseguiria ver realmente, né? Eu conseguiria ver essa face aqui. E conseguiria enxergar também esse cilindro aqui, exatamente deste ponto até aqui embaixo, no finalzinho dele. Então eu também enxergaria essa face. Agora, pessoal, observe o seguinte. Quando eu vou pegar aqui essa caneta como exemplo, né? Quando a gente tem um cilindro, que seria o caso dessa caneta, e eu vejo ele de lado, o que eu estou vendo, na verdade, é um retângulo, né? Então isso aqui, visto de lado, vai ser um retângulo. Vamos lá começar o desenho, então. Lembrando que o comprimento total aqui vai ser 30 mais 80, então eu vou ter 110. Como eu vou precisar de mais 40, eu vou precisar mais ou menos de uns 200 milímetros para fazer esse desenho. Vamos lá marcar as medidas então. Então aqui eu já marquei 30 aqui. Depois desses 30, eu vou precisar também de mais 80. Lembrando aqui que a altura da peça é igual a 60. Primeiro nós vamos desenhar essa face aqui, né? Retangular. Então a primeira coisa que fizemos aqui, um retângulo de 80 por 60. Agora, como aqui a gente tem um diâmetro de 35 milímetros, o que quer dizer? Que a altura entre aqui e aqui é 35. Então aqui eu preciso de achar 35 milímetros. Eu sei que o comprimento é 30, né? A distância daqui até aqui é 30, eu já marquei. Só que eu preciso desses 35 a partir do centro, né? Porque essa peça é simétrica, a parte de cima é igual a de baixo. Então eu tenho que encontrar o centro aqui. Como aqui deu 60, então o centro será 30, ou seja, 3 centímetros. Então eu marquei 30 e agora eu preciso de achar 35. Como é que eu vou fazer então para pegar exatamente no meio? A metade de 35 é 17,5, então eu vou colocar aqui a régua. Vem aqui, ó, 15, 16, 17. Eu acho que eu não consigo uma precisão absoluta, mas eu coloco ali na metade. Então eu vou marcar aqui 35
e aqui o 0. Então ele está exatamente centrado. Agora eu posso fazer os outros traços. O que fizemos aqui então foi desenhar essa face e essa face desse cilindro aqui na vista frontal. Agora nós vamos desenhar logo aqui abaixo qual vista? A vista superior. Vamos pensar primeiro o que vamos enxergar na vista superior. Na vista superior nós vamos enxergar essa face e novamente vamos enxergar esse cilindro. Só que dessa vez nós vamos enxergar daqui até a metade do lado de cá. Eu vou desenhar aqui com a caneta amarela. Aqui a gente vai enxergar a partir do meio. Até exatamente esse ponto aqui. Ou seja, vou enxergar novamente um retângulo como esse. O interessante, né, a gente já falou anteriormente, é que eu consigo aproveitar as medidas aqui. A medida nova aqui para mim é apenas essa, né? Todas as outras eu consigo pegar dali de cima. Então aqui a gente tem 40, mas o comprimento ele continua o mesmo. Então vamos aproveitar, quer dizer, essa distância é a mesma e essa distância é a mesma. Então vamos primeiro traçar linhas verticais copiando as linhas daqui de cima. Agora eu vou delimitar o limite, né? Eu quero essa distância aqui entre uma peça e outra. E vamos marcar aqui 40 milímetros. Como eu vou ter que desenhar essa parte exatamente no meio da peça, eu já vou aproveitar que eu estou com a régua aqui e vou marcar metade de 40, que é 20. E sabendo que essa distância continua sendo, né, o diâmetro é 35, eu vou fazer a mesma coisa. Vou marcar aqui, ó, 15, 17,5 e marcar os 35 aqui. Bom, pessoal, agora com minhas linhas de construção prontas, eu posso terminar meu desenho, né? Eu vou fazer primeiro as linhas horizontais aqui. Já deixamos as marcações prontas. Sempre lembrando, como a caneta leva um tempo para secar, eu vou fazer sempre no mesmo sentido, que se eu voltar, a tinta pode estar um pouco fresca e borrar ainda, né? Essa marcação eu deixei pronta, que era para fazer aqui a espiga, né? Agora as linhas verticais. Está pronta então a nossa vista superior. Agora vamos fazer, só falta realmente, né, a nossa vista lateral, onde a gente vai ver como a gente enxerga exatamente esse cilindro aqui, essa espiga, né? Vamos desenhar a vista lateral aqui. Bom, lembrando que existe um rebatimento, quer dizer, essa largura que a gente vai vir aqui, ela vem para cá. Ou seja, aqui na vista lateral a gente vai ter 40 de largura. As outras medidas eu pego daqui mesmo, né? Eu preciso apenas de achar o centro. Então vou marcar aqui primeiro uma linha de construção a lápis. Vou dar aqui aproximadamente 2 centímetros de distância. Vou marcar 40, quer dizer, 10, 20, 30, 40. Como a gente vai precisar do centro, vou marcar o centro aqui também. Legal, vamos fazer agora linhas verticais de construção. Beleza, pessoal. O que a gente vai enxergar então na vista lateral? Na vista lateral você está vendo daqui para cá. Então eu vou enxergar essa face e vou enxergar essa face aqui, ó. Então primeiro eu vou desenhar essa face, que é esse retângulo sem o cilindro. Como a altura da peça continua a mesma, eu vou pegar como referência essa própria altura do lado de cá, da vista frontal. Beleza. Bom, feito isso aqui, eu vou reforçar de caneta para aparecer melhor no vídeo e depois a gente faz na sequência o nosso cilindro.
Pessoal, então agora que nós vamos desenhar essa vista lateral desse cilindro. O que a gente tem que lembrar aqui? Nas aulas de perspectiva, a gente falou o seguinte: quando eu tenho um círculo, e esse círculo vai entrando em perspectiva, né? Eu vou colocar esse círculo em perspectiva aqui para vocês, ó, pela câmera. O que eu vou ver e enxergar na câmera exatamente? Eu passo a enxergar uma elipse, né? Então o que vocês estão vendo agora não são círculos mais, são elipses. Ou seja, eu uso o gabarito de elipse para desenhar a perspectiva. Então quando eu vou passar da perspectiva para a projeção, eu vou desenhar círculos, né? Quer dizer, a partir do momento que a perspectiva, que é uma elipse, ela volta a ser um círculo, quer dizer, projeção ortográfica, ela se torna uma circunferência. Bom, bacana. Essa circunferência ela tem 35 de diâmetro, quer dizer, de um lado até o outro dela, passando pelo centro, ela mede 35 milímetros. 35 milímetros é uma distância que eu já consigo usar o próprio compasso para poder desenhar. Então eu posso desenhar 35 milímetros com compasso, é possível desenhar com compasso, a distância é suficiente. Ou eu posso utilizar, se você tiver, o gabarito de circunferência. Nessa aula eu vou utilizar das duas formas, vou mostrar das duas formas como que a gente pode fazer. Bom, são técnicas diferentes, né? Então vamos lá. Para desenhar, primeiro, com o gabarito de circunferência, nós precisamos de encontrar dois eixos, né? Que seria o eixo vertical e horizontal, para que eu alinhe esses pontos pretos aqui e o desenho realmente fique bom. Vamos então cruzar aqui a peça ao meio, no sentido vertical. Isso vai servir para nos orientar e colocar precisamente o gabarito. Estou fazendo aqui um pouquinho mais forte que precisaria realmente para aparecer no vídeo, né? E eu vou ter que também cruzar nesse sentido aqui. Como eu já marquei a metade na vista frontal, na vista lateral é a mesma, né? Então não vou medir novamente. Então eu passei a ter aqui um eixo vertical e um eixo horizontal. Basta pegar então o gabarito de 35 milímetros, é 35 de diâmetro, né? O que é 35 de diâmetro? Vamos lá, novamente explicando. Vou primeiro posicionar ele aqui. Então, gente, diâmetro é a distância de um extremo ao outro da circunferência passando pelo centro dela. E raio é a distância do centro até qualquer um dos extremos, né? Nesse sentido. Então o raio ela é a metade do diâmetro. Bom, o que eu fiz aqui então? Peguei as linhas horizontais e verticais e alinhei com esses pontos pretos que vem no nosso gabarito, né? E agora basta eu utilizar a caneta para poder fazer a circunferência. Esse gabarito ele já tem uma distância compensatória para a largura da caneta, tá? Então está feita aqui a nossa circunferência. Então a gente já tem aqui a nossa projeção ortográfica dessa peça. Vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Bom, pessoal, agora vamos aprender a fazer essa mesma coisa, só que com o nosso compasso, né? O que a gente vai ter que fazer então? O compasso, ele sempre a gente vai ter que abrir em relação ao raio. Observem que vai ser bem mais difícil fazer peças pequenas com compasso, né? Porque girar ele em distâncias pequenas é mais complicado. O que eu faço normalmente? Você pode usar outras técnicas também. Mas normalmente eu faço uma marcação em qualquer lugar do papel e marco o raio, né? O nosso raio aqui ele é quanto? 17,5, né? Então primeiro eu marco o nosso raio aqui. Então vou fazer uma marcação aqui no 0. E outra aqui no 16, 17,5. E vou abrir. O compasso ele depende de fincar para usar, né? Então eu vou abrir aqui, fincar ele aqui para ele criar um ponto de giro. E abrir ele aqui até a distância de 17,5. Você vai regulando até que esse traço aconteça em cima do ponto que você marcou. E aí você gira ele. Ok? Você pode fazer das duas formas. Depois eu vou fazer uma aula só sobre a questão de utilização dos instrumentos separado, mas para você não ficar aí perdido até chegar lá, segue essa dica aí, ok, pessoal? Obrigado então pela audiência, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta aí o vídeo, né? Dê um joinha, é uma forma de ajudar o nosso canal, ajudar a gente a continuar. Assine aí o canal, se inscreva nele, deixe seus comentários e compartilhe aí com seus colegas, né, o vídeo, que vai ajudar bastante a gente aí. Um grande abraço, boa semana, bons estudos!